Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos dar continuação da aula passada, né, que eu mandei junto. Então, nós vamos falar sobre o controle da liberação hormonal e vamos dar ênfase nos hormônios produzidos pela hipófise. Vamos lá? Para podermos compreender melhor como funcionam esses hormônios, vamos relembrar qual é a localização, ou seja, por qual célula ou glândula ele é produzido, quais são esses hormônios, os alvos principais ou alvos primários desses hormônios e quais são os efeitos principais dele no organismo. Então, vamos começar falando da glândula pineal. A glândula pineal ela produz melatonina. Essa melatonina vai ter efeito principalmente no encéfalo, mas vai atuar também em outros tecidos. A melatonina, ela vai dizer qual que é o nosso ritmo circadiano, ou seja, qual que é o ritmo nosso durante o dia. Então, no período, num ciclo aí de 24 horas, ela vai auxiliar no horário, por exemplo, que nós vamos ter sono. Então, a melatonina está ligada a esse ciclo ou ritmo circadiano. Também atua nas funções imunes do organismo e como ação antioxidante. Por sua vez, ele secreta hormônios tróficos, ou seja, são hormônios que vão atuar na liberação de outros hormônios. Não se preocupe, são vários hormônios, mas a gente vai falar sobre eles no decorrer da aula de hoje, já que eles atuam na adenohipófise. Então, eles vão atuar na liberação ou inibição dos hormônios da adenohipófise. A neurohipófise, ela vai liberar ocitocina, que atua na mama e no útero, na ejaculação de leite, trabalho de parto e também expulsão do feto, e vasopressina, que atua no rim e vai estar ligado com a reabsorção da água. A adenohipófise, ela atua liberando prolactina, hormônio do crescimento, corticotrofina, tireotrofina, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante. E eles vão atuar em órgãos diferentes, é claro, dependendo do tipo de hormônio. Por exemplo, a prolactina vai atuar nas mamas, fazendo com que ocorra a produção de leite. O hormônio do crescimento e também a somatrofina atuam no fígado e outros tecidos. O hormônio do crescimento ele vai estar, claro, envolvido em fatores de crescimento e a somatrofina vai estar envolvida em fatores de crescimento e também no metabolismo. A corticotrofina vai atuar sobre o córtex da glândula suprarrenal e vai estar envolvida na liberação de cortisol. A tireotrofina vai atuar na glândula da tireoide, auxiliando aí, estimulando, melhor dizendo, a síntese dos hormônios da tireoide. O hormônio folículo estimulante, FSH, vai atuar nas gônadas, que é os ovários e também os testículos, e vai atuar na produção de ovócito ou espermatozoide e também produção de hormônios sexuais. O LH também atua nos ovários e também nos testículos, vai estar envolvido na produção de hormônios sexuais e na produção dos ovócitos ou espermatozoides. A tireoide, por sua vez, vai liberar o hormônio T3 e T4. Esses hormônios vão atuar em diversos órgãos e vão estar envolvidos aí com metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Nós temos também a produção de calcitonina pela tireoide, que vão atuar nos ossos e vão estar envolvidos com os níveis plasmáticos de cálcio. Então, apesar de ter um efeito mínimo em seres humanos, ela acaba auxiliando nessa nivelação de cálcio, mas é um efeito bem pequeno, tá? A paratireoide, ela vai secretar hormônio paratireoide, PTH. Esse hormônio paratireoide vai atuar nos ossos e no rim
e vai regular os níveis plasmáticos de cálcio e fosfato. O timo libera timosina e timopoietina, que atuam principalmente nos linfócitos e acaba tendo a função aí de auxiliar no desenvolvimento, ou melhor, estimular o desenvolvimento dos linfócitos. No coração, nós vamos ter a liberação do peptídeo atrial natriurético, que atua nos rins, e vai atuar aumentando a excreção de sódio. No fígado, nós temos diversos hormônios, a gente já falou um pouquinho sobre eles. Nós temos, por exemplo, o angiotensinogênio e também os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Esses hormônios vão atuar no córtex, na glândula suprarrenal e nos vasos sanguíneos, aumentando aí a secreção de aldosterona, aumentando a pressão sanguínea, quando a gente fala de angiotensinogênio, e quando a gente fala de fatores de crescimento, é claro, ele vai atuar em diversos tecidos e vai ter como efeito aí o crescimento. O estômago e o intestino delgado, nossa, quantos hormônios a gente já falou quando a gente falou do sistema digestório, né? É claro que eu vou falar bem resumidamente sobre eles, mas vocês lembram as funções que eles desempenham. Então, nós temos aí gastrina, CCK e também a secretina, que vão atuar no trato gastrointestinal e também no pâncreas e auxiliam na digestão e absorção de nutrientes. O pâncreas, nós vamos ter a liberação de insulina, glucagon, somatostatina, peptídeo pancreático, nós também falamos já sobre esses hormônios, é claro. Eles vão atuar em vários tecidos e vão auxiliar tanto no metabolismo de glicose quanto de outros nutrientes. O córtex, né, da glândula suprarrenal, que também é uma glândula endócrina, vai secretar aldosterona, cortisol e androgênio. A aldosterona vai atuar nos rins e vai estar intimamente ligada com a homeostasia de sódio e potássio. O cortisol ele atua em diversos tecidos e ele é uma resposta ao estresse. Então, pessoas que estão estressadas vão ter altos níveis de cortisol. Os androgênios eles vão atuar em diversos tecidos e vão estar principalmente interagindo com o apetite sexual feminino. A medula da glândula suprarrenal, ela secreta adrenalina e noradrenalina. Essa noradrenalina e adrenalina, nós sabemos que vai atuar em diversos tecidos e vai ser a resposta de luta ou fuga. Já os rins, eles vão secretar principalmente eritropoetina e também 1,25-dihidroxivitamina D3 ou calciferol. A eritropoetina vai atuar na medula óssea e vai auxiliar e vai estimular a produção de eritrócito. Já o dihidroxivitamina D3 vai atuar no intestino, auxiliando, aumentando a absorção de cálcio pelo intestino. Então, esse hormônio ele vai ser secretado principalmente quando nós temos diminuição de cálcio por causa de perdas, né, ou por causa da metabolização do cálcio. Então, quando tem diminuição dos níveis de cálcio no nosso organismo, os rins vão sintetizar esse hormônio para que ocorra uma maior absorção pelo nosso intestino. A pele, ela vai atuar liberando vitamina D3, só que é uma forma intermediária do hormônio, tá? E ela vai ser precursora do 1,25-dihidroxivitamina D3 que a gente viu aqui nos rins. O testículo, eles vão liberar androgênios e também inbina. Os androgênios vão atuar em diversos tecidos e vão estimular a produção de espermatozoide, também
vão estimular as características sexuais secundárias. A inibina vai atuar na adenohipófise e vai inibir a produção de FSH. Os ovários femininos, eles vão produzir estrógeno e progesterona, que atuam em vários tecidos e vão auxiliar na produção de ovócito e características sexuais secundárias. Produz inibina, assim como os testículos, e produz relaxina. Essa relaxina ela só vai estar presente durante a gestação. Vai atuar no músculo uterino, onde nós vamos ter um relaxamento do músculo. No tecido adiposo, nós vamos ter a liberação de leptina, adiponectina e resistina, que vão atuar principalmente no hipotálamo, e como efeito principal vai estar atuando na ingestão de alimentos, metabolismo e também reprodução. Então, vocês lembram da leptina? Nós falamos, a leptina ela atua diminuindo a fome ou aumentando a saciedade. Lembram-se dela que nós falamos na aula de metabolização. A placenta, ela, claro, né, só vai estar presente em mulheres grávidas e ela vai liberar estrógeno e progesterona, vai atuar em diversos tecidos e vai estar envolvida tanto no desenvolvimento fetal quanto materno. Vai também liberar somatomamotrofina coriônica e gonadotropina coriônica. A somatomamotrofina vai atuar em vários órgãos e vai estar ligado aí com o metabolismo, e a gonadotropina vai atuar no corpo lúteo, aumentando a secreção hormonal desse corpo lúteo. Para a gente poder entender como funciona a liberação de hormônios, vamos ter que compreender que alguns hormônios eles possuem estímulos claros e vão se iniciar a liberação imediatamente, como por exemplo a insulina, que é secretada quando ocorre um aumento na concentração de glicose. E outros hormônios eles vão ser menos simples, ou seja, vão ser bem complexos. Alguns eles são até mesmo secretados continuamente e eles vão estar atuando aí conforme o ritmo circadiano. Então, resumidamente, eu coloquei aqui para vocês uma via reflexa para vocês poderem entender. Então, primeiramente, nós temos um estímulo que vai atuar num sensor, que pode ser, por exemplo, num neurônio. Esse neurônio sensorial, por exemplo, vai levar o estímulo até o centro integrador, pode ser o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central vai então enviar, por exemplo, um neurohormônio por via eferente para a célula-alvo, então nós teremos a resposta. Se fosse liberação de insulina, por exemplo, nós teríamos aqui o centro integrador, né, como o pâncreas. Ele então vai liberar a insulina, essa insulina vai ser enviada para o seu alvo e, consequentemente, nós teremos uma diminuição de glicose. Isso faz com que nossa alça de retroalimentação envie um sinal parando esse estímulo. Isso faz com que pare a secreção de insulina. Então, ele vai ser estimulado quando tem alta concentração de insulina, direto no centro integrador, por exemplo, ou também nós podemos ter o estímulo antecipatório. Nós já vamos ver mais detalhadamente isso no próximo slide, mas eu quero que vocês entendam que a resposta, depois que nós temos a resposta, nós vamos ter uma retroalimentação ou um feedback negativo, onde para-se esse estímulo na produção do hormônio. Então, para a gente poder entender como ocorrem esses estímulos, eu coloquei essa imagem para poder explicar separadamente cada tipo de estímulo. Então, o primeiro estímulo, eu vou pegar aqui para vocês, que é um estímulo simples, um reflexo simples, que é o reflexo neural. Então, nosso neurônio sensorial, ele vai receber um estímulo e vai, então, enviar sinal para o sistema nervoso central
através dos neurotransmissores. Esse sistema nervoso central, como centro integrador, ele vai avaliar o estímulo e então enviar sinal pelo neurônio eferente diretamente para a célula-alvo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que os neurotransmissores eram enviados diretamente para a célula-alvo e então nós teremos uma resposta. Quando a gente fala de reflexo neuroendócrino, nós vamos ter um estímulo por um neurônio sensorial, por exemplo. Esse estímulo é enviado para o centro integrador, que é o sistema nervoso central, e então nós teremos a liberação de neurohormônios para a corrente sanguínea, que vai até a célula-alvo, para que então nós tenhamos uma resposta. Aqui nós temos como exemplo a liberação de leite por causa da sucção. Então, a mãe vai amamentar, começa a ter a sucção e imediatamente é enviado sinal para o sistema nervoso central, que libera aí o hormônio para que tenhamos aí a liberação de leite pela glândula mamária. Nós temos também os reflexos neuroendócrinos mais complexos, tá? Então, o primeiro reflexo é onde ocorre o estímulo, o nosso neurônio recebe esse estímulo, o nosso neurônio sensorial, envia então sinal através do neurotransmissor para o centro integrador. Esse centro integrador, então, envia sinal neural, ou seja, por neurotransmissores, até um outro centro integrador. Esse outro centro integrador é um centro integrador endócrino. Então, esse centro é que faz a liberação de hormônios. Aqui nós tínhamos neurohormônios, tá, pessoal? Aqui nós temos a liberação de hormônios. Por que neurohormônios? Porque ele está sendo liberado pelo neurônio. Aqui não, aqui está sendo liberado pela célula endócrina. Outro tipo de estímulo mais complexo é quando nós temos o estímulo, esses sinais vão para o centro integrador, então nós temos a liberação do neurohormônio na corrente sanguínea, aqui nós tínhamos o do neurotransmissor, agora nós temos o neurohormônio. Ele vai então para a corrente sanguínea até chegar à célula endócrina e a célula endócrina, por sua vez, vai fazer com que ocorra a liberação do hormônio que vai aí para o seu alvo, como por exemplo, aqui nós temos a secreção de hormônios de crescimento. O quinto estímulo, né? O quinto reflexo é quando nós temos o estímulo, esse estímulo é enviado para o sistema nervoso central, esse neurônio libera neurohormônios que vão então vão ser enviados pela corrente sanguínea até as células endócrinas, que vão secretar hormônios diretamente na corrente sanguínea para ação em outra célula endócrina. E então nós teremos a liberação de hormônio novamente para atuar na célula-alvo. Então, nós temos aqui 3 centros integradores, digamos assim, né? Um centro integrador e mais 2 centros endócrinos. Como, por exemplo, aqui nós temos os hormônios da adenipófise. E nós temos, é claro, o reflexo endócrino simples, quando o próprio centro integrador endócrino recebe estímulo, como é o da insulina que eu falei para vocês. Então, ele recebe o estímulo e já começa a liberar insulina para a nossa corrente sanguínea. Aqui nós temos também a liberação de insulina por centro antecipatório. Então, quando o nosso intestino, antes da alimentação chegar no intestino, quando está no estômago, ou quando você pensa em comer, ocorre essa liberação de insulina antecipatória. Aqui não, aqui é um reflexo direto, onde ocorreu o aumento de glicose no sangue e o pâncreas, né, observou esse aumento e ele começa a secretar, então, insulina.
Outro reflexo endócrino simples que nós podemos ter como exemplo são os hormônios da paratireoide. Então, as células da paratireoide, elas vão controlar a homeostasia de cálcio no nosso organismo. Nessas células, nós temos receptores de cálcio acoplados à proteína G. Quando nós temos uma concentração de cálcio no organismo, uma concentração usual de cálcio no organismo, esse cálcio vai estar ligado a esses receptores e então não ocorre a liberação de hormônio. A partir do momento que ocorre uma diminuição nos níveis de cálcio, as células, os receptores, eles vão ser desligados, ou seja, nós não teremos cálcio interagindo com esses receptores, e o hormônio da paratireoide, ele vai ser liberado. E ele vai atuar nos ossos e nos rins. Nos ossos, ele vai auxiliar na reabsorção óssea de cálcio, vai aumentar a reabsorção de cálcio pelos rins e vai aumentar a produção de calcitriol para que ocorra uma melhor reabsorção, né, ou absorção, melhor dizendo, de cálcio pelo intestino. Isso faz com que aumente a concentração plasmática de cálcio e nós vamos ter, então, uma retroalimentação negativa, com o cálcio interagindo novamente com essas células e inibindo a secreção do hormônio da paratireoide. Lembrando, pessoal, que a insulina ela vai sofrer múltiplos reflexos, né? Primeiro, o reflexo endócrino simples, onde tem o aumento da glicose no sangue e o pâncreas faz a liberação de insulina. Nós temos também reflexo do sistema nervoso central, né? Que a partir do momento que nós fazemos a ingestão de uma refeição, tem o estiramento, principalmente do estômago, o neurônio sensorial recebe o estímulo, envia para o sistema nervoso central um sinal, o qual então, através do neurônio eferente, manda aí neurotransmissores para o pâncreas e estimula a liberação de insulina. E nós também temos o hormônio secretado pelo trato gastrointestinal. Então, a partir do momento que tem glicose no lumen gastrointestinal, essas células endócrinas do intestino delgado observam, né, que ocorreu, recebem um sinal e fazem que ocorra a liberação do peptídeo semelhante ao glucagon, que então vai atuar no pâncreas e estimular a liberação de insulina. Essa liberação de insulina vai então para o tecido-alvo, onde aumenta a captação de glicose e utilização de glicose, ocorre então a diminuição de glicose no sangue e nós temos aí a retroalimentação negativa para que ocorra aí a diminuição da liberação de insulina ou para que pare essa liberação de insulina. Lembrando, pessoal, que os neurohormônios eles são sinais químicos liberados pelos neurônios diretamente para o sangue. E nós temos três principais tipos de neurohormônios: as catecolaminas, que são produzidas por neurônios modificados da medula da glândula suprarrenal, os hipotalâmicos, que são secretados pela neurohipófise, e os hipotalâmicos também, que são os hormônios que controlam a liberação de hormônio pela adenohipófise. Hoje, as catecolaminas, vocês já ouviram falar em sistema renal. Hoje nós vamos falar sobre esses hormônios hipotalâmicos que vão ser secretados pela neurohipófise ou que vão controlar a liberação dos hormônios pela adenohipófise. Então, vamos lembrar o que é essa glândula hipófise. A hipófise ela é constituída por duas glândulas. Essas duas glândulas elas têm origem embrionária diferente, mas durante o desenvolvimento embrionário elas se fundem formando uma glândula, mas elas têm ação e atuam separadamente. Então, nós temos aí a glândula neurohipófise, que é conhecida como posterior, tá? Hipófise posterior. E
ela é uma extensão do tecido neural. E nós temos a adenohipófise ou hipófise anterior, que é uma verdadeira glândula endócrina de origem epitelial e que vai sintetizar hormônios. Vamos começar falando da neurohipófise. A neurohipófise ela não sintetiza nenhum hormônio, pessoal. Ela só armazena. Então, ela armazena dois hormônios, a vasopressina e a ocitocina. Tanto a vasopressina quanto a ocitocina são hormônios sintetizados no nosso hipotálamo. Então, nós temos aqui dois núcleos, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular, que sintetizam esses hormônios. O núcleo paraventricular sintetiza a ocitocina e o núcleo supraóptico vai sintetizar vasopressina. Então, a partir do momento que eles foram sintetizados lá no hipotálamo, eles vão então ser armazenados em vesículas e ser enviados através do axônio dos neurônios até o final, até o término do axônio, onde eles vão ser armazenados até a sua liberação. Tá? Então, eles são armazenados no término ou no final do axônio. E nós temos, como eu falei para vocês, a vasopressina, que é um hormônio antidiurético, e ela vai ser secretada, vai ser induzida a sua secreção pelos osmorreceptores. Então, quando nós temos aí uma osmorregulação, uma osmolaridade muito alta, ou seja, alta concentração de íons no sangue, nós temos que armazenar água, né? Então, ela vai atuar nos rins, diminuindo a eliminação de água. Por isso que ela é antidiurético, porque ela vai fazer com que os rins reabsorvam a água. Já a ocitocina, ela vai ser controlada vai ser eliminada, desculpa, vai ser secretada, melhor dizendo, durante a amamentação. Então, a partir do momento que tem sucção, ela vai ser estimulada e sua liberação vai ocorrer, para que ocorra a liberação do leite para a amamentação. E também ela vai atuar no útero durante o trabalho de parto, fazendo com que ocorra a contração do útero, tá? Então, vocês conseguem ver que tanto a ocitocina quanto a vasopressina, elas são bem semelhantes. Elas vão ter uma diferença bem pequena nos aminoácidos presentes. Então, a ocitocina, ela vai ter presente a leucina, que está aqui, e também vai ter presente a isoleucina, que está aqui. Já a vasopressina, ela vai ter presente a arginina, que é diferente, né? E também vai ter presente a fenilalanina. Então, só para vocês saberem, é claro que não vou cobrar isso em prova, mas para vocês verem como elas são bem parecidas, só muda aí um aminoácido, tem uma diferença de dois aminoácidos entre um hormônio e outro. Só mais um detalhe antes da gente passar para a adenohipófise, sobre a ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor. Então, quando nós estamos apaixonados e felizes no relacionamento, os níveis de ocitocina são maiores, já foi comprovado. Também, após o orgasmo, os níveis de ocitocina são maiores, mas ela atua também no sistema nervoso central de outras maneiras e tem diversos estudos atualmente falando sobre ocitocina, tá? Então, acreditava-se antes que a função dela fosse menor, mas hoje sabe-se que ela atua também no sistema nervoso central. E outra coisa interessante também é que a ocitocina ela pode ser utilizada para indução de parto. Então, quando a mulher está em trabalho de parto, ocorre aí a administração de ocitocina para auxiliar ela durante esse trabalho de parto.
Já a adenipofe, ela secreta 6 hormônios que têm interesse científico. Acredita-se que ela secreta mais que esses 6 hormônios, mas esses são os mais estudados e os com mais interesse científico. Entre esses hormônios, nós temos a prolactina, que também vai atuar aí controlando a produção de leite, a tireotrofina, que vai atuar na síntese e secreção hormonal da tireoide, a adrenocorticotrofina, que vai atuar no controle da síntese e liberação de hormônio esteroide cortisol pela glândula suprarrenal. Nós temos também a produção do hormônio de crescimento. Esse hormônio ele vai afetar diversos tecidos, além de estimular a produção hormonal pelo fígado. Nós temos também o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que atua sobre os testículos e ovários. E também nós temos o hormônio luteinizante, que é o LH, que atua sobre o testículo e ovário também. Resumidamente, os hormônios da adenipofe atuam no crescimento, metabolismo e reprodução. Sem esses hormônios, nós não conseguiríamos viver. Foi feito um estudo onde eles retiraram a hipófise de animais e em poucas horas esses animais morreram. Tanto a importância desses hormônios produzidos por ele para o nosso organismo. Todos os hormônios, pessoal, todos os hormônios secretados pela adenohipófise vão ser controlados pelos hormônios hipotalâmicos. Então, quem controla a secreção desses hormônios é o hipotálamo, tá? Então, nós temos aí hormônios que vão atuar estimulando a liberação, que são esses que estão em flechinha preta, e vamos ter hormônios que vão estar inibindo a secreção, que são esses hormônios que estão com tracejadinho, tá? Então, primeiramente, uma coisa que nós temos que saber. Lá no hipotálamo, nós vamos ter a secreção desses hormônios e eles vão, então, ser enviados para a nossa adenohipófise através de um sistema porta. Por quê? Porque se nós fôssemos enviar diretamente para a corrente sanguínea, nós teríamos uma diluição muito grande desses neurohormônios. Então, nós vamos ter, claro, a secreção desses hormônios hipotalâmicos para a corrente sanguínea, mas então eles vão ser enviados como se fosse o sistema porta do nosso intestino. Vão ser enviados diretamente aqui para a nossa adenohipófise. Aqui na adenohipófise nós vamos ter células endócrinas, por isso que nós dizemos que que é uma glândula verdadeira, porque é aqui que vai ocorrer essa produção de hormônios, que são esses aqui, prolactina, TSH, ACTH, GH, FSH e LH. Então, eles vão ser produzidos por essas células endócrinas, então enviados para o tecido-alvo. Então, é claro que eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas nós vamos fazer uma visão geral sobre o hormônio produzido pelo hipotálamo e como que ele vai influenciar a nossa adenohipófise. Então, quando nós temos produção de dopamina, ela vai fazer inibição da produção de prolactina e, consequentemente, nós não teremos aí a secreção de leite pelas mamas. Se nós não tivermos a dopamina, a prolactina será produzida normalmente e então nós teremos efeito aí na mama para a produção de leite. O TRH, que é a tireotrofina, liberada aí pelo nosso hipotálamo, ele vai atuar no TSH.
esse TSH, ele atua na glândula tireoide. Então, a partir do momento que o TRH estimula a produção de TSH, nós vamos ter a produção dos hormônios da tireoide que vão atuar em diversos tecidos. Vocês viram que a prolactina ela vai atuar diretamente no tecido, né? Não vai passar por outra glândula. Já o CRH vai estimular a produção de ACTH. Eu não vou falar o nome de cada um, mas eu coloquei uma legenda aqui para vocês irem acompanhando. Esse ACTH vai então ser enviado para o córtex da suprarrenal e vai estimular a produção de cortisol, que vai agir em vários tecidos. A somatostatina, ela inibe a produção do hormônio do crescimento. Já o GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento, ele estimula. Então, dependendo de qual desses hormônios foi produzido pelo hipotálamo, nós vamos ter uma estimulação ou inibição do nosso hormônio de crescimento. Ele pode atuar diretamente no fígado, onde ele estimula aí a liberação de fatores de crescimento semelhante à insulina, ou ele pode atuar diretamente na célula-alvo, diretamente no tecido. Já o nosso hormônio liberador de gonadotropina, ele vai atuar na liberação do nosso hormônio folículo estimulante e também o hormônio luteinizante. Ele vai atuar lá no ovário e também nos testículos. E então nós teremos aí a liberação de hormônios, de outros hormônios, andrógenos e estrógenos, também progesterona, que vão atuar nas células germinativas das gônadas. Então, vejam como é complexo, como a liberação desses hormônios, ela tem a interação do sistema nervoso central, através do hipotálamo, e também precisa interagir aí com outros sistemas reguladores, ou melhor dizendo, com outras células endócrinas, tá? Então, é bem complexo a liberação dos hormônios adeno-hipófise. Como esses hormônios vão atuar, como que o TSH vai atuar, o ACTH, FSH e LH vão atuar, nós vamos falar nas próximas aulas, até porque nós vamos falar sobre sistema reprodutor e também vamos falar sobre tireoide e um pouquinho sobre glândula suprarrenal, porque eu sei que vocês já ouviram falar dela quando vocês viram o sistema renal. Então, hoje eu vou dar ênfase para esse hormônio aqui, ó, o hormônio de crescimento. Até porque ele atua diretamente no tecido, né? Ele tem a ação no fígado, mas ele atua lá no nosso tecido. Então, vamos ver como que ele vai atuar nesses tecidos. Então, o hormônio do crescimento, ele também é conhecido como hormônio GH, ou somatotropina. Então, vocês vão ver desse jeito na nossa literatura. Ele vai afetar o metabolismo de diversos órgãos. Ele aumenta a síntese proteica de diversos órgãos, principalmente do fígado, onde nós vamos ter uma produção aumentada de somatomedinas, que são conhecidas também como fator de crescimento semelhante à insulina. Nós também vamos ter um aumento da mobilização do ácido graxo do tecido adiposo, fazendo com que ocorra um maior consumo desse tecido adiposo como forma de energia e reduza aí a utilização de glicose pelo organismo, tá? Como forma de energia. Ele também vai estimular a produção de diversos hormônios pelo fígado. Então, resumidamente, nós vamos ter aí o estímulo do hipotálamo, que vai enviar um neurohormônio chamado GHRH, que é o hormônio liberador
do hormônio do crescimento, vai ser então enviado para a nossa corrente sanguínea, né? Lembrando, para o sistema porta, onde as células produtoras do hormônio do crescimento na adenohipófise vão ser estimuladas e vão secretar e liberar novamente para a corrente sanguínea o GH. Esse GH ele vai ser então enviado para diversos tecidos, né? Como eu falei para vocês, mas principalmente para o fígado. Lá no fígado, ele vai estimular a produção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, que vai ser enviado aí para os ossos e tecidos mole e estimular o crescimento tanto dos ossos quanto do tecido mole, tá? A concentração desse hormônio, ela diminui muito com a idade. Então, uma pessoa idosa tem 25% de produção do hormônio GH comparado com um adolescente, por exemplo. E quais são os fatores que estimulam a secreção do hormônio ou que inibem essa secreção? Então, o que estimula a produção? Diminuição de glicose no sangue, diminuição de ácidos graxos livres no sangue, aumento dos aminoácidos no sangue, principalmente a arginina, privação ou jejum vindo juntamente com alimentos pobres em proteínas, traumatismo, estresse e excitação também estimulam a produção desse hormônio, exercício, testosterona, desculpa pessoal, e estrógeno, sono profundo no estágio 2 e 4, então precisa-se de uma boa noite de sono para quem faz exercício físico, para ter essa produção aqui de hormônio de crescimento, pessoal, quando vocês pensam aí em ganhar massa magra, porque ele vai estar bem ligado ao ganho de massa magra também, tá? Também, hormônio liberador, né, do hormônio de crescimento estimula a sua produção e grelina. Em relação à inibição, quando nós temos um aumento da quantidade de glicose no organismo, aumento de ácidos graxos livres no sangue, o envelhecimento, como eu falei, obesidade, hormônio inibidor do crescimento, que é a somatostatina, que a gente já falou, hormônio do crescimento exógeno, porque quando as pessoas fazem utilização desse hormônio de crescimento, nós temos aquele feedback negativo, então faz com que o nosso organismo produza menos hormônio. Querendo ou não, ele vai ser compensado pelo hormônio que está sendo utilizado, né, de forma exógena. E também a alta concentração das somatomedinas que foram produzidas pelo nosso fígado, por exemplo, que também atua como feedback negativo. Então, esses são as estimulações e também inibições da secreção, lembrando que esse hormônio ele vai atuar não somente no crescimento de estatura, mas também no ganho de massa magra. Então, aqui até tem umas dicas para as pessoas que querem aumentar a massa magra, que é, por exemplo, diminuir o consumo de glicose e também de ácidos graxos livres, porque nós vamos ter um aumento aí na concentração desse hormônio e vai facilitar você ganhar musculatura, por exemplo. Apesar da somatostatina inibir o crescimento, a maior parte do controle da secreção hormonal é mediada pelo hormônio liberador do crescimento. Então, a partir do momento que ele é liberado, ele chega lá na nossa hipófise, onde ele vai ligar-se aos receptores específicos na membrana, na superfície interna, que são específicos para o hormônio do crescimento. A partir do momento que ele se liga, os receptores eles vão ativar o sistema adenilciclase
da membrana celular. Isso faz com que ocorra um aumento intracelular de monofosfato de adenil cíclico, o AMP cíclico. Então, o que acontece a curto prazo? Nós vamos ter um aumento do transporte de íons de cálcio para dentro da célula. Por quê? Vai ter a abertura dos canais de cálcio. A partir do momento que o cálcio entra dentro da célula, ele vai estimular a exocitose dos neurotransmissores. A longo prazo, esse hormônio liberador do crescimento, ele vai aumentar a síntese do hormônio do crescimento. Então, nós temos uma ação bem importante do hormônio liberador do crescimento para a produção e síntese, para a síntese e liberação, melhor dizendo, de hormônio do crescimento. Então, como eu falei para vocês, a liberação desses hormônios, ela pode ser um pouco complexa, desses hormônios hipotálamo e hipófise, e para que a gente possa compreender como ocorre a inibição, nós temos um exemplo aqui, dois exemplos de alimentação negativa. Nós temos aí retroalimentação negativa de alça curta e retroalimentação negativa de alça longa. A de alça curta vai ocorrer logo após a liberação de hormônio pela adenopófise. Então, ela liberou o hormônio, nós já temos aí uma retroalimentação para que o hipotálamo pare de mandar sinal aí para a adenopófise. Já a de alça longa, nós vamos ter uma liberação do hormônio pela glândula endócrina. Por exemplo, aqui nós podemos ver os ovários, né? Um exemplo. Então, nós temos aí a liberação do hormônio pelos ovários e essa liberação vai fazer com que ocorra uma retroalimentação negativa. Essa retroalimentação pode ocorrer diretamente na adenopófise e juntamente no hipotálamo. Então, ele atua nos dois centros aqui, tanto no adenopófise quanto no hipotálamo. Então, vamos ver aqui um outro exemplo aqui na liberação do cortisol. Então, nós temos aí a liberação de sinal pelo hipotálamo do nosso CRH, ele vai ser enviado para a adenopófise e então nós temos a liberação do ACTH que vai atuar lá no córtex da glândula suprarrenal, liberando o cortisol para que tenha ação no tecido-alvo. Então, quando nós temos aí uma liberação desse cortisol, o cortisol ele vai atuar como uma alça negativa, né? Como uma retroalimentação negativa, atuando tanto na adenopófise quanto no hipotálamo, inibindo assim com que ocorra novamente a liberação de cortisol, para que ocorra a diminuição nessa liberação de cortisol. A nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me mandem e-mail. Na próxima aula, nós vamos falar sobre tireoide. Até a próxima aula.